Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, a partir do verso de número 28. Mateus, capítulo de número 21, a partir do verso de número 28. Eu preciso da sua atenção para que a gente possa refletir, possa receber aquilo que Deus preparou para essa noite, em o nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, verso de número 28 até o verso de número 32. Quantos encontraram, digam amém. Glória a Deus. Quem não encontrou, diga misericórdia. Acompanhe o texto comigo, por favor. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Digo a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Curve a sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, obrigado por nos convidar a ouvir a Tua palavra nessa noite. Um feriado, um dia atípico, uma terça-feira atípica, e nós estamos mais uma vez assentados, ouvindo a Tua palavra, e tudo que queremos é ouvir o Senhor. A Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e também luz para os nossos caminhos. E é tudo que nós precisamos é saber qual o nosso próximo passo. E sem dúvida, ele está diretamente ligado àquilo que o Senhor fala dia após dia. Por isso que não seja diferente nessa noite, aos que estão aqui, aos que estão em casa, aos que estão online, aos que assistirão essa mensagem posteriormente. Eu sei que pedimos que o Senhor fale conosco. O nosso coração está aberto, a nossa mente está alerta, o nosso coração está receptível para receber a Tua palavra nessa noite. Desde já, nós devolvemos o Teu Filho toda honra, toda glória e todo louvor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O tema dessa mensagem é um verdadeiro filho. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele é iniciado com uma pergunta: o que vocês acham? Eu acho interessante quando Jesus
ele não bate o martelo das coisas, mas de alguma forma ele compartilha a responsabilidade. Ele deixa para que as pessoas possam refletir a respeito da sua vontade, a respeito do que faz bem para elas, a respeito do que é vontade dele para a sociedade, para as pessoas. E é por isso que Jesus aqui, ele faz uma pergunta. Ele passa a bola, ele joga a bola para os mestres da lei. Essa parábola que nós acabamos de ler, ela faz parte de um compilado de 3 parábolas, que Jesus está usando dessas parábolas para confrontar os religiosos. E essa parábola em específico que nós acabamos de ler, ela só é encontrada no Evangelho de Mateus. Exatamente porque o Evangelho de Mateus, ele tem essa peculiaridade de trazer Jesus como Messias. Exatamente porque os judeus, uma vez que esse evangelho ele foi escrito aos judeus, os judeus não reconheciam Jesus como Messias. E Jesus ele começa fazendo essa pergunta para que ela seja compreendida, para que eles pudessem entender o que Jesus estava querendo dizer. Para que a resposta viesse deles. E eles respondem. O primeiro. Obviamente, meus irmãos, o segundo filho, ele representa os judeus que professam a religião mosaica, mas rejeitam Jesus, enquanto o primeiro filho, ele representa os publicanos, os cobradores de impostos e pecadores que se voltam para o Senhor pela fé. O primeiro filho, ele, de alguma forma, ele se arrepende dos seus pecados, ele se volta ao Senhor em obediência, enquanto o segundo filho, ele obedece com palavras, mas desobedece com atitudes e com a sua própria vida. É por isso, meus irmãos, que essa parábola, ela traz uma reflexão muito clara sobre a nossa obediência. Nosso pastor Márcio, ele fala uma máxima que ele diz que 99% de fidelidade é infidelidade. Da mesma forma, 100% de obediência é obediência, mas 99% de obediência é desobediência. Isso é tão importante a gente compreender, ouvir, e de alguma forma relembrar e bater nessa tecla, irmãos, porque se tem uma coisa que a gente gosta, é de fazer as coisas pela metade, é de cumprir metade do serviço, é em obedecer parcialmente. Eu me lembro de um atendimento que eu fiz, e aquele irmão estava com o coração aberto, e ele abriu o coração, e enquanto ele ia falando, eu ia trazendo biblicamente algumas direções para ele, e eu havia tocado na sua vida profissional, na sua vida ministerial, e eu havia tocado em algumas áreas, e ele estava tão feliz em poder obedecer o Senhor. E ele disse para mim: pastor, então tá bom,
eu já estou indo, eu quero que você ore por mim. E eu fiz uma pergunta para ele, eu falei assim: e a sua vida sentimental e sexual, como está? Aquele moço murchou. E ele falou assim: pastor, nessa área, eu não converso com ninguém. Eu falei: mas por quê? Ele falou: porque eu não deixo ninguém tocar nessa área. E eu disse para ele: eu respeito, não quero ser invasivo com você, mas 99% de fidelidade é infidelidade. Eu sou casado, sou pai de 4 filhos, e se a minha esposa, ela for 99% fiel a mim, não serve. É por isso que Jesus, de alguma forma, Ele está trazendo essa compreensão de obediência, e não uma obediência forçada, mas uma obediência compreendida, uma obediência regada de arrependimento, de compreensão, de você entender que é melhor, de você entender que essa noite você não está aqui por obrigação, ou porque de alguma forma você veio pegar a sua bênção, não, mas você compreender que você é dependente de Deus, é você compreender de que você precisa a cada dia aquecer o teu coração por meio do Espírito Santo. É você entender que você está num processo de aperfeiçoamento, e uma noite faz parte desse aperfeiçoamento. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você ora, quanto mais você busca a Deus, é Deus te aperfeiçoando, é Deus te alinhando. E é por prazer, irmãos. A gente não serve a Deus porque, ou a gente não deixa de pecar, não porque a gente não pode, porque a gente não quer. Eu não quero pecado, o pecado destrói, ele destrói o meu casamento, ele destrói a minha vida, ele destrói o meu coração, ele destrói a minha família, ele destrói o meu ministério. Eu não peco, não é porque eu não posso, porque eu não quero. Porque um verdadeiro filho, ele encontra mais prazer no Pai do que no mundo. Ele encontra mais prazer nas coisas de Deus do que nas coisas que o afastam de Deus. E é isso que eu quero que você entenda, para que você seja um verdadeiro filho, para que você não seja aquele que diz que faz. É por isso que o Senhor vai dizer nas Escrituras que muitas pessoas levantam as mãos e vão dizer: Senhor, Senhor, mas não herdará o reino dos céus. Não adianta. Não é sobre você assistir um culto fé, não é sobre você estar aqui toda terça-feira, não é sobre você ter uma carteirinha de membro, não é sobre você, se alguém te perguntar, ou se você preencher um questionário e ali na opção religião você coloca evangélico. Não é sobre isso. É sobre um coração rendido, é sobre uma confissão sincera, é sobre um coração piedoso, é sobre um coração arrependido, é sobre uma entrega total, é sobre o reconhecimento da obra da cruz, é sobre exaltar e viver para a glória de Deus todos os dias. É por isso que Jesus está confrontando, irmãos, os religiosos. É por isso. E de alguma forma essa tecla, nós precisamos bater nessa tecla, porque nós não podemos ser essas pessoas, ou esse filho que diz que vai fazer e não faz. Não! Entenda uma coisa. O texto, ele me traz 4 compreensões que eu quero compartilhar com você. A primeira delas: quando eu vejo esse texto, quando eu vejo essa parábola, a parábola dos 2 filhos, quando eu vejo o que Jesus está tratando, iniciando nessa primeira parábola, confrontando os religiosos, os mestres da lei, eu chego à primeira compreensão, de que falamos mais do que vivemos.
É por isso que as Escrituras vai dizer que a gente tem que ser tardio para falar e pronto para ouvir. Porque tem muita gente que fala, só não vive. O pastor Márcio, ele tem batido nessa tecla, essa frase, nessa compreensão, ele vai dizer: as pessoas, elas ouvem com os olhos. As pessoas ouvem com os olhos. Elas estão vendo o nosso testemunho, elas estão ouvindo o nosso testemunho com os olhos, ela está nos observando, ela está vendo, a sua família está vendo a forma como você trata a sua esposa, a tua família está vendo como você lida com as finanças, se você é aquele que é desonesto, se você é aquele que pede e não paga, se você é aquele que maltrata, se você é aquele que não honra o pai, se você é aquele que vai na igreja mas não vive o que você diz ou o que você prega. Nós falamos mais do que vivemos. Jesus vira para o segundo filho e diz, nessa parábola, o filho diz: sim, Senhor, mas ele não vai. Que não sejamos esses que fala mais do que vive. Viva a vida de Deus, viva o Evangelho. Irmãos, se você não tem algo para falar de bem do seu irmão, fique calado. Se você não vai somar para a unidade da sua família, não faça nada. Não coloque lenha na fogueira, viva o Evangelho, saia daqui, seja pontual, seja intencional, seja assertivo na sua fala, na sua conversa, na sua conduta. Amanhã você vai levantar, você vai para o trabalho, ou você vai para a faculdade, você vai para os seus afazeres, tenha discernimento do que fazer. Mas faça o que glorifica a Deus, não fale mais do que a sua própria vida. Viva. Essa parábola, ela está dizendo para a gente: olha, não adianta você falar e não viver. Viva a palavra de Deus. Irmãos, sabe as pessoas que mais falam e que menos vivem? Aquelas que se acham autossuficientes. Aquelas que querem viver de forma independente. Não, é eu que cuido das minhas coisas, eu faço o que eu quero. Não, eu de alguma forma, eu vou para onde eu quero. Não. Quanto mais dependente do Senhor, mais você vive o que você fala. Quanto mais dependente, mais o Espírito Santo sopra você para a vontade dEle. Quanto mais você depende do Senhor, mais de alguma forma você está pronto a viver o Evangelho. Você tem a sensibilidade de perceber o seu erro. Às vezes é uma coisa boba. É uma palavra que você não precisava falar, nem uma palavra chula, nem um palavrão, nada. Mas você discerne, aí você vira para a esposa e diz: olha, me perdoa a forma que eu falei. Ela não precisou falar nada, às vezes ela nem sentiu. Mas você percebeu. Porque você quer andar reto diante do Senhor. Se tem alguma coisa contra alguém, conserte. Mas viva o que você fala. Essa parábola, ela me traz uma segunda compreensão. Jesus, ele respeita os processos. A questão não é você deixar de ser humano ou de ter a sua vontade. A questão é que no fim você se submeta à vontade de Deus. Quando Jesus ele chama o primeiro filho, ele
dá a direção, o primeiro filho vira para ele: não, eu não quero. O que Jesus faz? A parábola não diz que Jesus briga com ele. Jesus não é invasivo. Você concorda comigo que, com o poder que Jesus tem sobre todas as coisas, em um estralar de dedo, Ele poderia fazer com que todo mundo se convertesse, ou que todo mundo se rendesse a Ele? Quando o primeiro filho diz: não, eu não quero, Jesus respeita o processo. Adiante, o texto vai dizer que o que disse não, obedece. A questão, Deus não quer que você deixe de ser humano. A questão é que Jesus quer que você seja sincero. Jesus não tem dificuldade em ouvir não. Jesus tem dificuldade em ouvir hipócritas. Essa parábola, Jesus está elogiando o que disse não. E Jesus está confrontando o que diz sim. É interessante, irmãos, porque Jesus, Ele quer o nosso coração. Ele não quer a nossa capa, Ele não quer a nossa máscara, Ele não quer a nossa falácia. Não, Ele não quer palavras. Jesus quer sinceridade, e sinceridade regada de dependência, e sinceridade regada de abertura de coração. É por isso que lá em Apocalipse o texto vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo na porta. Jesus não está invadindo ninguém. Se tem uma coisa que Jesus é educado. Jesus respeita processos da vida e do coração de alguém. O texto, ele me traz uma terceira compreensão. Que nem tudo que parece é. Irmãos, Pastor Márcio, ele diz uma terceira coisa, eu quero citar também. Ele diz que o ser humano, ele está mais preocupado com o envelope do que com o conteúdo. Você pode pegar uma carta e o envelope ser feio, rasgado, sujo, mal escrito, mas o conteúdo da carta que está dentro daquele envelope pode ser uma resposta para você. Ou você pode pegar uma carta, aquele envelope maravilhoso, todo adornado, bem escrito, e você, quando pega aquele envelope, você diz: meu Deus, que envelope é esse? Quando você abre a carta, não tem nada. Nós precisamos entender nessa noite que Jesus está mais interessado no seu coração do que na sua estética. Jesus está mais preocupado com a sua sinceridade do que com a sua mentira, com a sua máscara, mais com a minha sinceridade, mais com a minha vida do que com aquilo que eu pareço ser para as pessoas. O que mais vale é o conteúdo e não o envelope. É o
que você tem dentro do coração. E Jesus vai citar, ele está dizendo: olha, o coração desse publicano e dessa prostituta é mais bonito do que o seu, conhecedor da lei. Tem mais sinceridade do que o seu que só tem religiosidade. Nem tudo que parece é. Eu fico impressionado, irmãos. Às vezes a gente se apega a algumas coisas, a algumas pessoas, a gente não sabe nada da vida delas. Um dia alguém disse para mim: pastor, qual as características de uma igreja que você seria parte? Falei: uma igreja onde o pastor daquela igreja, ele tem vida, ele tem testemunho, ele prega o evangelho. Se a estrutura é bonita, se o kids é bom, se tem LED ou se não tem. Eu sei que eu quero seguir quem tem conteúdo e não quem tem envelope. Tem gente que dá mais valor ao pastor que nunca viu do que aquele que está com você todo dia. Olha a vida, olha o casamento, olha o testemunho, olha a entrega. E a gente fica todo emocionado, e a gente mesmo traz a idolatria para dentro da igreja, e a gente... Não, irmãos, nem tudo que parece é. E essa parábola me traz uma quarta compreensão. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos. E ninguém é descartado por Deus. Por quê? Primeiro, que essa parábola vai dizer que havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ou seja, ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual desses 2 fez a vontade do Pai? Jesus, ele não fez uma pergunta para um e uma pergunta para outro. Jesus não faz acepção. A mesma pergunta Jesus faz para todos os filhos. E o texto vai dizer: digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Jesus não tem lata de lixo. Jesus não descarta ninguém. E a mesma oportunidade que ele dá para um, ele dá para outro. Jesus, ele está buscando a mesma coisa em todos os filhos: obediência.
tenho filhos. Eles são diferentes uns dos outros, ou uns dos outros. Eu, como pai, independente do temperamento, do jeito, da forma que um fala, do que o outro fala, eu quero a mesma coisa, que eles me obedeçam. Eu tenho uma filha que, se eu falo com ela um pouquinho mais firme, ela vai para o quarto, ela senta, fica sozinha até eu ir lá pedir perdão. Eu tenho um filho que eu falo com ele, a gente já se resolve e para ele está tudo bem. Mas seja ela ou seja ele, eu não admito desobediência. O mesmo tratamento de um é para outro. Jesus, ele não está preocupado se eu sou diferente de você ou se você é diferente dessa pessoa que está sentada do seu lado. Mas Jesus, ele quer uma coisa: que independente de quem seja o primeiro filho ou o segundo filho, seja a prostituta, seja o mestre da lei, Jesus está dizendo: obediência. E eu termino fazendo a pergunta que Jesus fez nessa parábola: o que vocês acham? Ou talvez mudaria essa pergunta: o que vocês querem? Obedecer? Mergulhar na vontade de Deus? Ou viver a sua própria vontade? Eu vim aqui nessa noite dizer para você: tenha um coração quebrantado diante de Deus. Porque mesmo você respondendo não, uma questão de tempo, você se prostra diante de Jesus e diz: sim, eu quero te obedecer. Eu vim aqui nessa noite dizer para você: seja sincero diante de Deus. Tira a capa, tira a máscara, tira aquilo que você não é, seja você. Não preocupe com o que o outro está pensando a seu respeito. Não preocupe, não compre nada para que o outro veja. Não seja vaidoso a ponto de achar que a sua vida é sobre o que você tem na terra. Não, a própria Bíblia vai dizer: não busque as coisas dessa terra, busque as coisas do alto. Não seja vaidoso a ponto de você achar que a sua vida se resume naquilo que você tem, materialmente falando. Porque existe uma coisa que vale muito mais, que é de graça. Basta você olhar para a cruz do Calvário e dizer: eu sou teu, Jesus. Eu sou teu até o fim. Até o fim. Até o Senhor voltar, até na soberania do Senhor, o Senhor me levar. Mas eu sou teu, Jesus. Meu casamento é teu, a minha casa é tua, tudo que eu tenho é teu. E viva assim, irmãos. Seja um filho de verdade, um verdadeiro filho, um verdadeiro que cumpre o que fala. Um verdadeiro que ora, que está aqui no culto, no louvor, levanta as mãos e declara amor ao Senhor, mas esse amor é correspondido na segunda-feira, na vida mais comum, no dia de trabalho, em casa, nas dificuldades, quando alguém te fecha, quando alguém pisa no seu calo, quando alguém trai você. Viva o que você prega, em nome de Jesus.